Dr. Luiz Otávio, é a sua vez. Seja bem-vindo. Para mim, boa tarde a todos, porque eu cheguei atrasado, né? Eu pensei que não vi Brasília, né? Pensei que eu estava em Campo Grande mesmo. Bem, vamos lá que o tempo é curto, né? Cadê o... É guerra? Bem, a minha intenção, vou falar sobre genômica, a minha intenção não é dar um curso de genômica para ninguém, só dar a entender o que a gente está fazendo e o que a genômica pode auxiliar na seleção em gado de corte, tá ok? Já está... Pode começar daí mesmo, não tem problema não. Aqui para frente, aqui para trás, né? Bem, genoma é toda a informação hereditária que tem um dado indivíduo, tá ok? Tem até pessoas aqui que sabem muito mais de genoma do que eu, né? Na parte da molecular, mas exatamente porque a molecular estava desagregada da quantitativa, ela não conseguiu marchar tanto, mas marchou o suficiente para a quantitativa ver que tinha pontos interessantes dentro da molecular e juntar as duas e fazer a tal da genômica, né? E genômica é o ramo da ciência dedicado ao estudo do genoma, tá ok? Só para saber, né, que nós temos bovinos com 30 pares de genes, 30 pares de cromossomas, 30 pares de genes, um idiota, né? Não, 30 pares de cromossomas, né? De 20 mil a 25 mil pares de genes, com cerca de perto de 3 bilhões de pares de SNPs, tá ok? Pares de bases. SNPs também tem os progressos que aconteceram nos últimos anos, né? E que isso conduziu, desde 2009, que foi feita a primeira publicação do primeiro trabalho, que demorou bastante tempo para isso acontecer. Em 2009 saiu o primeiro trabalho. Dali para cá tem baixado muito o custo do uso da genômica, tá ok? Mas não baixou ainda o suficiente para que se tornasse uma coisa barata, né? A expectativa crescente é que um dia, né, você pegue o genoma, quer dizer, consiga ver quais são os genes importantes, e ali eu, com uma gota de sangue, um folículo de peixe, seria suficiente para dar, vamos dizer, uma decisão de seleção. A outra coisa que eu vou falar em termos de melhoramento genético, né? O que é o objetivo ou o desafio do melhoramento genético, né? É que a próxima geração seja geneticamente superior do que a geração que eu me encontro. Quer dizer, eu sempre estou produzindo uma geração melhor, né? Focando em produzir uma geração melhor do que eu tenho em mãos. Por isso que muitas vezes me perguntam o que você acha do clone, né? Eu digo, o clone é a multiplicação de um sucesso, né? E o que é melhoramento? É você fazer o sucesso para o futuro, né? É isso que você pensa em termos de melhoramento, é você fazer o sucesso que vai vir, né? E o desafio é selecionar os indivíduos geneticamente superiores dessa geração que você tem na mão, para produzir a geração futura. Esse é o grande desafio. Quais são os indivíduos geneticamente superiores? E, para isso, você tem que saber o que é superior para você. Nós não vamos entrar nisso. Então, o primeiro passo que a pessoa tem que ter dentro do melhoramento genético é saber qual é o seu objetivo. Então, melhoramento genético clássico é isso. Eu tenho o fenótipo e o pedigree. É isso que vocês informam quando vocês estão com um programa de melhoramento, que o melhorista tem que ter em mãos, quais são
qual é a relação de parentesco que existe entre os indivíduos da população e quais são os fenótipos que ele tem em mão, que ele quer avaliar. Por quê? Basicamente, é nessa semente inicial que os indivíduos aparentados são mais semelhantes entre si geneticamente do que os não aparentados. É isso, é coisa simples. Todo mundo vê, por exemplo, quando os caras começaram a fazer melhoramento, e vamos dizer, trouxeram o zebu da Índia para o Brasil. O que eles foram lá e foram ver? Foram buscar animais que tinham um desempenho razoável, trouxeram para cá várias raças e, conforme o objetivo de cada um, em termos massais, eles iam ver a cabeça, a orelha, não é? Esses eram os marcadores deles. A gente não pode pensar que o melhoramento nasceu depois que veio a genômica. O melhoramento nasceu na época da domesticação. E os caras não sabiam nem falar, quanto mais saber o que era genética. Não é? Mas eles tinham um objetivo. Depois vieram, você tem com pedigree os fenótipos, você produz as DEPs, né? Que são o quê? São estimativas, não é preciso, não é exato, são estimativas do potencial genético de cada indivíduo, não o que ele é, mas muito mais o que ele pode produzir. DEP é a diferença que eu espero na progênie futura dos indivíduos, posto que eu tenho aqueles indivíduos em mão. Tá ok? Então, por isso que é uma estimativa e tem uma variação. Tá ok? Ela varia. No próprio indivíduo, ela varia de DEPs, que pode estar um pouco abaixo e um pouco acima. A DEP que vocês veem publicado, a DEP é a média das DEPs possíveis daquele indivíduo. A classificação, depois você faz seleção, que muita gente faz programa de melhoramento para vender os animais. A primeira coisa que ele tem que saber é que ele está fazendo seleção, está fazendo um programa de melhoramento para melhorar o seu rebanho. A venda de melhores animais é consequência disso, né? Você não deve usar a DEP para vender, para comercializar. Também para isso, mas, em primeiro lugar, é DEP para você fazer melhoramento do seu rebanho. E depois você faz o acasalamento para produzir essa geração melhorada, né? Então, você tem aqui, melhorista gosta de botar uma fórmula, mas essa fórmula aqui é uma fórmula entendível. Então, o que é? O que importa para você é ter ganho genético. Não adianta ter ganho fenotípico. Quando você faz uma avaliação genética, a pessoa diz assim, mas botou esse touro com aquela vaca, então esse touro está bem, porque as vacas que acasalou com ele, foram acasaladas com ele, são vacas boas, então deu filhos bons, né? Vamos fazer um raciocínio aqui. Se eu tenho um touro que eu não sei e produz com as vacas boas, bons produtos, a minha ignorância sobre o touro me diz que os filhos bons são devido a quem? As vacas. Não é? Se eu conheço as vacas e acasalei ela como boas, né? Então, os filhos dela, com aquele touro, o crédito vai para quem? Vai para as vacas. O touro vai pegar uma rebarba, né? Tá ok? Não é isso que você espera? Hein? Eu estou botando com vaca boa para ter um produto bom. Na realidade, a gente quer produto bom. Tá ok? Bem, eu quero ganho genético, não é? E o ganho genético, ele é diretamente proporcional à minha intensidade de seleção, à minha correlação, que a gente chama de acurácia, tá ok? Correlação entre o que eu estou estimando e o valor genético real, que é a acurácia, e a variabilidade genética. Sem variabilidade genética, eu não tenho progresso. Tá certo? Qualquer uma que eu zere aqui, eu transformo o ganho genético em zero. Eu estou dando isso como base porque é importante, porque a genômica é mais um
um degrau que a gente está subindo. Para quê? Para que isso aqui, que é a acurácia, que é a acurácia, que é a H, seja maior. Então, aquela história de os pai com filha 50%, tá ok? Eu vou ver devido a que genes que eles são semelhantes entre eles. Perceberam? Quais são os genes da semelhança dele que está importando para aquela característica? Eu sei que já estou na metade. Bem, a outra coisa é que é isso que é aonde está cada passo do melhoramento que dos programas ou do conhecimento gera, é para aumentar a acurácia da minha seleção. Perceberam? Eu não falei que a gente tem que selecionar para fazer indivíduos superiores na próxima geração, pais melhores do que os pais que geraram eles? Não é isso? Eu preciso de intensidade de seleção, porque quando nasce, todos os machos e todas as fêmeas têm a média dos pais com as vacas. Tá ok? Eles não são diferentes, só que quando eu coloco a seleção em cima, eu posso ficar com poucos machos para repor assim, muito dos machos que eu tenho, muito proporção maior dos machos que eu tenho, e eu tenho que ficar com muitas fêmeas para repor uma pequena proporção da população que eu tenho de fêmeas. Por isso que macho é muito mais importante do que fêmea na produção de gado de corte. Dele vem 85% do ganho genético que eu tenho. Variabilidade genética, porque se todo mundo for igual geneticamente, qual é o progresso que eu posso ter? Qualquer um que eu selecionar é igual ao outro. Então, não tem um progresso genético. Tá ok? Olha só, essa acurácia é exatamente isso. Opa, não, posso vir aqui direto. Esse daqui é o meu gol. Vamos dizer que é o valor genético real. Tá ok? O alvo é o valor genético verdadeiro, é o valor genético que tem o indivíduo. Mas, na realidade, a gente tem estimativas. Tá ok? E o conjunto de estimativas vai me conduzir a um valor estimado. Tá ok? Para cada indivíduo. Quanto maior for SH, que é a correlação entre o valor verdadeiro e o estimado, tá ok? Mais é a minha assertiva na seleção. Perceberam isso? Quanto mais próximo for a minha estimativa, o DEP que eu tenho em relação ao valor genético verdadeiro, mais é importante. Então, o que faz? Quando eu estou mexendo com a genômica, eu já estou um grau acima, que eu estou não esperando que o pai com o filho tenha só 50% de relação. Eu posso ter um pouco a mais e um pouco a menos. Né? E aí eu sou mais assertivo na hora que eu vou selecionar. E olha aqui, a coisa que eu não falei, que é muito importante, e eu vou dizer que vocês podem percorrer todos os rebanhos. Aqueles rebanhos que estão tendo mais sucesso são os que reduzem isso aqui, que é inversamente proporcional ao ganho, que é o tempo de substituição do seu rebanho, dos seus reprodutores dentro do rebanho. O que quer dizer isso? É o tempo... Eu estou falando que os caras que mais progridem são aqueles que usam touros jovens. Touros jovens, mas com aquela estimativa bem próximo do valor real. Tá certo? Então, o que faz a genômica? Aqui está o método usual, que é, eu tenho fenótipo, pedigree, metodologia estatística e tenho predição do médio genético, que vai dar as DEPs, que é metade do valor genético de cada indivíduo. Porque, em média, ele manda diferentemente, mas, em média, ele manda metade dos genes que ele tem. Agora, nós agregamos esse valor aqui, que é o valor do genótipo. Tá ok? O que difere mesmo na população e o que é geneticamente diferente. Só que a gente não faz para toda a população. Então, não tem indivíduos na população que eu não tenho o fenótipo, só tenho o pedigree, e ele não sai com DEP lá? Hein? Sai.
Principalmente quando eu estou avaliando um touro jovem, que as filhas deles ainda não pariram, e ele tem toda a avaliação para coisa. Só que a acurácia é baixa, quer dizer, aquele meu valor, eu não tenho grande certeza sobre ele. Tá? Bem, com a nova metodologia, eu tenho a predição do mérito genético e que é a DEP genômica. Eu não vou entrar no mérito, mas o pessoal do Clarified sabe que existem duas coisas, que uma coisa é a DEP genômica e uma DEP assistida pela genômica. Tá ok? Quando eu já tenho pré-definido quais são, vamos dizer, no Clarified, qual é o painel daquele indivíduo, e eu vou rodar a característica junto com o painel e tenho a DEP assistida pela genômica. Do outro lado, na mesma hora, simultâneo, eu tenho uma população de treinamento, ajusto a equação e produzo as equações para aquela população em foco e rodo a DEP genômica. Esses marcadores moleculares são como se a gente botasse placas no meio da estrada, tá ok? Para indicar os endereços, são endereçamentos do que está acontecendo. Ali naquela estrada, no quilômetro 30, tem um posto de gasolina. Ali naquela estrada, no quilômetro 50, você chegou em Anduí. E assim por diante. Tá ok? Quanto mais detalhado é isso, mais densa é a minha informação sobre aquele genoma. Tá certo? Então, a gente fala de alta densidade, ou baixa densidade, ou média densidade, conforme o número de sinalizadores de coisas importantes. Por exemplo, aqui vai ter uma curva à esquerda, tá ok? Não quer dizer que eu tenha aquela curva à esquerda. Como é que nós estamos aí? Já acabou? Não, ainda falta um quarto. Bem, esse negócio de alta densidade, tá ok? Está aqui, quando eu tenho 700 mil, 800 mil marcadores esse fim já não vem assim, não, né? Ok. Quando eu tenho muitos marcadores, são de 777K, é o maior chip que tem hoje à disposição. Eu tenho chip de 50, chip de 15. Então, esses daqui são muito mais baratos do que esses daqui. Então, o que se fez? Tem um método que chama imputação, que eu tenho uma quantidade de animais com grande importância na população, geralmente são touros, ok? E que eu tenho genotipado em alta densidade. E depois, com os de baixa densidade, eu posso chegar desse aqui e passar para esse, ou desse passar para um estágio intermediário e passar para um estágio em cima, completando a densidade maior que eu tenho dentro do genoma. E esse processo chama imputação. Agora, quais são as coisas práticas que nós temos no uso da genômica? Determinação ou acerto do parentesco. Muitas vezes a gente acha que é um touro que cobriu, mas não, foi outro. Com isso eu consigo ver. Antes a gente fazia com microsatélites, que é o que, vamos dizer, o Ministério até hoje só permite com isso. Microsatélites são poucos pares de genes que a gente tem, poucos marcadores. Quando eu estou com os SNPs, que são a metodologia atual, você tem N e N pares ou marcadores para configurar e acertar esse parentesco. Então, por que esse negócio de acerto de parentesco? Porque quando você tem... Isso é uma coisa prática demais. Na matriz de parentesco, é aquele negócio que a gente usa para fazer a avaliação genética. Se aquilo está errado, o que vai dizer? Olha, Terenos está à direita de quem pega a estrada, ou Terenos está à esquerda. Para quem não conhece, pode estar à direita ou estar à esquerda, ele vai arriscar. Mas se eu disser que está à esquerda e está à direita, ele realmente vai errar. Tá ok? E quando ele começa a ver que está à direita ou está à esquerda, tanto faz, é uma ignorância que ele tem, não é? Exatamente, o resíduo é inflado quando eu tenho erro no parentesco em demasia.
foram contestados uns 6%, eu acho que, de erro no parentesco do Nelore, que deu essas teretetê bastante aí, né? Mas não consideraram, só consideraram os touros via inseminação. Eu queria ver quantos que tem, considerando todos os touros. Como é que é esse erro? Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, no holandês, quando fizeram em 2009 um grande número, viram que tinha 25% de erro de parentesco no holandês americano. 25%. E lá a inseminação é usada em alta escala, né? Bem, a outra coisa são testes para anomalia, que são diretos, principalmente quando é fim. O bonequinho dormiu. Só 5 minutos. Tá? Então, a outra coisa é que avaliações genéticas feitas com genômica é mais aprimorada, mais assertiva, porque aumenta a acurácia. Esse negócio de diminuir intervalo de geração é o seguinte, que também se fala. É por quê? Porque eu posso selecionar mais cedo, porque eu tenho mais exatidão na minha escolha, mais certeza da minha escolha. Não é que eu vou reduzir o intervalo de geração, eu aumentei a minha precisão, e por isso que eu estou selecionando mais cedo, e eu tenho possibilidade de encurtar o meu intervalo de geração, porque eu estou com mais certeza naquilo que eu estou fazendo. Bem, é essa A-1 que se mexe aqui nesse conjunto de operações para o cálculo da DEB. Na A-1, correção de parentesco. E o que se vai mexer é numa matriz H, que tem vários jeitos de calcular essa influência da matriz de genomas, de genótipos. Eu posso também usar touro múltiplo com mais assertiva, tá ok? E corrigindo, porque esse negócio de dizer que as datas de nascimento são conclusivas, isso é um pouco errado. Às vezes não são, né? Você pode acertar pela data de nascimento quem é o pai de um ou de outro, mas às vezes erra. Essa parte já foi falada. Benefício da avaliação genômica é maior acurácia da seleção, via correção de pedigree e estimação da segregação mendeliana nos mais jovens. Porque quando eu calculo, eu tenho o que vem do pai, o que vem da mãe e o que vem da combinação que chama segregação mendeliana. Por isso que ele não manda sempre a mesma amostra de genes para todos os filhos. Esse negócio de trabalhar com consanguinidade eu posso fazer, antecipar o intervalo, reduzir o intervalo de geração, eu já falei, e pouco impacto na intensidade de seleção. E, na realidade, eu não mexo muito a intensidade de seleção, só que eu posso estar mais correto na minha seleção. Isso daqui do holandês que eu falei. Ah, não falei isso, não. Volta só. Aí. Em 2008, isso aqui é uma coisa importante, 24 dos touros usados em 2008, 24% eram de touros jovens. De primeira safra, 5 a 8 anos, 62%, e 14% de touros velhos. Em 2011, já com a adoção da genômica, né, quase 50% eram touros jovens e, complemento disso, quase ficou em touros de segunda safra. Reduziu bastante o número de touros velhos no uso dos programas de melhoramento para gado de leite nos Estados Unidos. Para vocês terem ideia, desgraça, vamos lá, é com força, tudo bem. Ô, desgraça. Aqui, nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, né, vocês têm, em 2014, 30.500 animais genotipados na raça Angus, já.
Aqui no Brasil não é. Quanto é que o Clarify genotipa por ano? Aí, quanto é usado no Clarify anualmente? Hein? Bem, é um número irrisório, tanto é que a própria, na época, a Pfizer achava que era um prejuízo grande aplicar isso aqui no Brasil, mas tudo bem. Os desafios é tornar uma tecnologia conhecida, o custo da tecnologia ser mais barato e exige grande demanda para computacional e não só isso. Existe uma grande demanda de pessoal capacitado para fazer isso. O auxílio da genômica na... Ô, desgraça. Eu juro que eu vou fazer um curso de apertar isso. Auxílio da genômica pode ser bastante importante. Em quê? Muito provável no consumo e eficiência alimentar. Resistência a parasitos, que são de poucos pares de genes controlando. Habilidade de permanência no rebanho, o stayability, qualidade do produto, maciez de carne, perfil de ácidos graxos. Talvez possa contribuir para outras características de carcaça, habilidade materna, facilidade de parto, prenhez. E pouco provável que venha auxiliar em pesos, ganhos e medidas de scores corporais. Quer dizer, não se faz genômica para peso, tá ok? Para ganho de peso, a DEP funciona muito bem. Opa, bem. Consequências, avaliações genéticas mais acuradas e um pedigree correto. Maior uso de animais jovens, com maior segurança, porque aumenta a acurácia. E, por conseguinte, o intervalo de geração vai baixar. Cuidado com ferramenta que é muito potente. É a mesma coisa que você sentar no carro de Fórmula 1 dizendo que vou correr para burro. Né? O cara que corre para burro na Fórmula 1 tem que saber dirigir muito, não é? Hein? Sei, já. Tem que saber correr, pilotar, porque é uma ferramenta muito importante para saber correr, não é? Corre muito, né? É melhor dirigir um Fiatinho, hein? E é isso aí. Tem que saber o objetivo, conhecer bem as características que está selecionando, porque essa ferramenta seleciona muito rápido, então as respostas são muito rápidas, e se for para um sentido que você não quer, você está lascado. Muito rapidamente. O meu amigo, colega Rodrigo falou da nosso projeto, tá ok? Seleção genômica. E o que nós estamos fazendo é simplesmente para... A Embrapa começou em 2007, em 2006, um projeto com genômica. Mas, naquela época, não era genômica, era de marcadores. Só de marcadores, microsatélite, para qualidade de carne e eficiência alimentar. São as duas características de maior importância que a gente está mexendo. E aqui nós só estou mostrando que nós temos esses 6 projetos sendo executados, e nos quais a genética aditiva e mais todas essas fazendas aqui estão trabalhando, um rebanho da população de treinamento de 8.200 vacas, cerca de 8.200 vacas. Nós temos hoje mais de 1.000 touros genotipados em alta densidade. Aqui, desculpa, é baixa densidade, é LD. Touros genotipados, são animais jovens genotipados, cerca de 2.500 ao ano. Nós já temos perto de 6.000 animais, ou 7.000 animais já genotipados. Aqui nós estamos com esses animais já lá na Embrapa, fazendo o primeiro estágio de adaptação, que é a pasto,
recebendo complementação via ração, e eles vão, segunda-feira, entrar para o confinamento, tá ok? Onde vão passar 70 dias aí, sendo 14 de adaptação e 56 dias de eficiência alimentar. Muito obrigado. Desculpa aí tomar talvez mais 10 minutos.